A graça e paz. Nós estamos no mês de fevereiro, hoje é dia 18 de fevereiro de 2016 e no Brasil, que é um país ainda predominantemente católico apostólico romano, em termos de religião, os católicos apostólicos romanos vivem um tempo que eles denominam um tempo chamado Quaresma. Eu estava lendo um artigo de uma respeitada revista da Igreja Católica Apostólica Romana para tirar algumas das lições que eles apontam como importantes para justificar esse período chamado Quaresma, e eu achei 3 que vale a pena citar. Primeiro, lembrar o homem que ele é pó, que ele não é eterno, que ele não vai viver para sempre e que um dia ele morrerá. Ela traz em consequência disso uma advertência que ele deve se cuidar, que ele deve zelar pela sua vida espiritual, e com isso justifica essa preparação nesse tempo da Quaresma, pois senão as portas do céu podem se fechar para ele para sempre. E justifica que a Quaresma é um tempo de oração, de elevar o pensamento a Deus, de realizar boas obras, não para não serem notadas pelos homens, mas sim por Deus. Enfim, mostram que realmente é um tempo de viver uma vida religiosa mais fervorosa. Diante disso, eu estive pensando por que gravar esse vídeo e mostrar a incoerência desse tempo denominado Quaresma, dessa preparação para a Quaresma, a incoerência que eu falo em relação à palavra de Deus. Primeiramente, quando nós lemos em Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4, nós encontramos assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Bem, evangelho é isso. Nós precisamos separar nesse momento a religião do evangelho. Para o leigo, elas podem ser a mesma coisa. A religião e o evangelho é a mesma coisa. Ou seja, na religião se vive o evangelho, mas a verdade é que nem sempre se vive o evangelho na reunião ou na religião. Porque o evangelho é aquilo que Deus faz. Paulo chama o evangelho, o apóstolo Paulo chama o evangelho de o poder de Deus. A religião é aquilo que o homem faz. É a sua forma de se apresentar para Deus, é a sua forma de agradar a Deus. Evangelho é quando Deus busca o homem. Religião é quando o homem busca a Deus. E nós estamos vendo claramente nessa proposta da Quaresma, uma proposta de religiosidade. Tudo muito bonito, nada errado, porém, por que esta preparação em 40 dias? Quando na verdade deveria ser todos os dias da vida. Porque a proposta do Evangelho é você morrer com Jesus. A morte de Jesus na cruz é a sua morte também. Você morrer para esse mundo, você morrer para a sua vontade, você morrer para as coisas próprias, depositando em Jesus a sua fé. E Jesus vivendo, o Senhor Jesus vivendo na sua vida. Essa é a proposta do Evangelho. É como o apóstolo Paulo, pois nós estamos lendo uma passagem que o Espírito Santo inspirou a ele, e ele disse: eu não vivo mais, Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 19, eu não vivo mais. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então era o Senhor Jesus vivendo na vida do apóstolo Paulo. Não era mais o apóstolo Paulo vivendo, ele morreu. Eu morri, você morreu. Nós morremos se nós compreendemos o Evangelho. Nós cremos. E crer no Evangelho implica na morte do pecador. Para que então
o Senhor vitorioso viva na vida daquele que creu e que morreu à semelhança da morte do seu Senhor. Isso é o Evangelho. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa criatura não vai precisar passar 40 dias se purificando, 40 dias fazendo voto com Deus, 40 dias eu não vou usar isso, eu não vou usar aquilo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Quer dizer, as coisas que ela considera pecaminosa, ela não fará em 40 dias. Ou mesmo coisas que ela não considere pecaminosa. Mas ela não vai fazer alguma coisa que ela gosta, não vai comer um doce que ela gosta, não vai usar uma coisa que ela gosta, vai fazer alguma coisa para agradar a Deus em 40 dias. Na verdade, não é em 40 dias que você agrada a Deus. Se você nasceu de novo, você agrada a Deus com a sua vida enquanto você viver, até você ir morar com Ele nos céus. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta da religião é você se sentir bem, a sua alma se sentir bem por um tempo. Quando então, nesse tempo, você faz alguma coisa para Deus. A proposta do Evangelho, Deus fez para você tudo na pessoa do seu Filho. E agora você vive a vida do Filho de Deus em você. E, portanto, você vive para agradar a Deus. Ainda que você seja como eu sou, um ser cheio de falhas. Enquanto nós somos humanos, nós seremos cheios de falhas. Mas, mesmo assim, o nosso ser é um novo ser, pois foi regenerado pelo Filho de Deus. E mais uma passagem bíblica, eu poderia citar muitas, mas não é o propósito, é apenas mostrar essa incoerência desse tempo chamado Quaresma. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3 diz assim: portanto, se já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se quem está me assistindo é um filho de Deus, alguém que professa que crê em Jesus Cristo, então você morreu com Jesus. Porque se você não morreu com Jesus, tantos textos bíblicos que falam sobre isso, então você não crê nele. Porque se você crê nele, você vive como ele viveu. Se você crê em Jesus, você busca as coisas que Jesus viveu. E não em 40 dias do ano, mas durante toda a sua vida. Você morreu. Você é uma nova criatura. E você não precisa buscar as coisas do alto durante 40 dias no ano. Você vai viver buscando as coisas do alto durante toda a sua vida. O seu ser mudou, o seu pensamento mudou, o seu coração mudou. Você continua não sendo uma pessoa perfeita, eu continuo não sendo uma pessoa perfeita. Você erra e peca sim, eu erro e peco sim, mas não tem problema, nós temos um advogado, é o Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos perdão, se for com sinceridade, Ele nos perdoa. Mas isso não significa que nós vamos viver uma vida de qualquer jeito, uma vida como nós vivíamos antes, uma vida devassa, longe de Deus. Quem crê em Cristo não vive longe de Deus, vive perto de Deus. Ele vive como filho de Deus, porque eu não sei se você sabe. Se você não sabe, eu te digo agora. Quando você creu, se você creu de verdade no Filho de Deus, você se tornou filho de Deus. Assim como eu me tornei filho de Deus. E agora o filho deve viver como vive o pai, como o pai pede que ele viva. Porque a bênção de Deus está na obediência. A salvação de Deus se mostra na obediência. Eu sei e você saberá que nós somos de Deus, somos filhos de Deus, quando o Senhor Jesus viver na nossa vida, e assim nós andarmos na obediência. A verdadeira liberdade, porque nós fomos libertos da escravidão do pecado, a verdadeira liberdade se expressa na obediência. E então você não precisa de 40 dias para você mostrar isso. Você não precisa de 40 dias para buscar a Deus. Deus buscou você na pessoa do Filho dele. Você creu e agora você viva esse propósito muito bonito, diga-se de passagem, que é um propósito muito bonito da Quaresma. Mas não viva isso em 40 dias. Viva isso durante toda a sua vida.
E não seja um religioso, seja um filho de Deus pautado no Evangelho. Não se esqueça, Evangelho, Deus buscando o homem. Religião, homem buscando a Deus. Não busque a Deus do jeito que você acha que tem que ser. Deixe Deus te buscar na pessoa do Filho dele. E assim você será próspero, feliz, abençoado. E você não precisa ter medo das portas do céu se fechar para você. Não precisa ter esse medo. Porque as portas do céu só vão se fechar para quem não for filho de Deus, porque não creu no sacrifício do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e não se tornou uma nova criatura. Se você creu, o Espírito Santo testifica no seu coração que você é um filho de Deus e, portanto, um dia você vai morar no céu. Viva essa bênção de ser um filho de Deus, não em 40 dias, mas durante toda a vida. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração que você creu, e se você não creu, peça a misericórdia de Deus, porque Ele quer te fazer feliz através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a expressão máxima do Evangelho, e no Evangelho nós encontramos a plena salvação de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.